Olá, tudo bem? Depois de um tempão, estamos de volta aqui com o nosso canal, falando de musicais. E o nosso assunto sempre é musical no teatro ou musical no cinema, ou livros sobre musical, sobre teatro musical ou sobre cinema musical. E hoje a minha dica é este musical que eu adoro, All That Jazz. Sim, All That Jazz é o nome de uma música de Chicago, o musical de John Kander e Fred Ebb. E esse musical, All That Jazz, é dirigido por ninguém menos que Bob Fosse. É um musical de 1979, ganhou um monte de prêmios, mas ele é importante porque ele é um musical um pouco torto, um musical um pouco esquisito. A narrativa musical não é uma narrativa que a gente chama diegética. As canções não têm função narrativa diegética, embora elas ajudem a contar a história. As canções não estão distribuídas igualitariamente ao longo de toda essa narrativa. E o que é mais legal é a gente saber que esse filme, claro, dirigido por Bob Fosse, é muito autobiográfico. Se você assistiu a minissérie Fosse and Verdon, você deve se lembrar que a minissérie conta um pouco da relação entre Bob Fosse e sua mulher, Gwen Verdon, com a participação ali da namorada do Fosse, a Anne Reinking. Este filme tem ninguém menos do que a própria Anne Reinking fazendo um papel bastante biográfico, inspirado nela. O filme é, obviamente, uma cinebiografia, mas ele é também um testamento. Ele é uma forma de legado, como se fosse o último grande showtime do Bob Fosse. Tem tudo ali sobre a sua carreira, sobre as suas relações com as pessoas e, principalmente, a sua relação com as mulheres e com a dança e com o teatro. Nesse musical, a dança é bastante narrativa, a dança ela conta muito da história do próprio Fosse e ele é uma história contada, primeiro, com uma voz, um eu, que é um eu lírico, não é? Ou seja, um eu que se expressa liricamente, e um eu que é narrativo, um eu que se expressa dentro da narrativa. E as coreografias são usadas para essa expressão. Muitas vezes as coreografias contam coisas da vida do Fosse e muitas vezes as coreografias ajudam a empurrar a narrativa para frente. Uma das canções, uma das músicas mais presentes no filme é o Concerto em Sol Maior de Vivaldi, que é tocado várias vezes ao longo do filme como forma de expressar ou significar a ansiedade na qual o Fosse vinha, justamente por tomar estimulantes, inibidores de apetite e tudo mais. Bom, o filme é coalhado de referências a Chicago, Cabaré e algumas referências, inclusive, a Pippin e a Sweet Charity. O Fosse, quando dirigiu o filme em 79, já era um diretor cinematográfico premiadíssimo, um campeão de indicações aos prêmios Tony. Ele foi o único a ganhar no mesmo ano um Tony, um Grammy, um Tony, um Emmy e um Oscar. Dirigiu, enfim, obras inesquecíveis que estão aí até hoje. E o filme é um recorte da vida do Bob Fosse no período em que ele está dirigindo Chicago, ali envolvido com as suas musas, as suas mulheres, as mulheres da sua vida, a memória da mãe, a projeção de futuro que a filha representa, a primeira mulher, que é a Gwen Verdon, vivida pela Leland Palmer, e a segunda namorada, não chegou a ser mulher, que é Anne Reinking, vivida pela própria Anne Reinking. Claro que os nomes estão todos trocados, os nomes não são os nomes da vida real, nem as obras são as obras da vida real. Se você gosta mesmo de musical, recomendo que você procure a trilha e vá ver que a trilha é feita na maioria das vezes por canções dos anos 1910 e 1920. O que é muito especial, porque ele ressignifica essas canções todas relativas à sua própria história. Um homem que começou no vaudeville, começou no teatro de variedades, no burlesco. A palavra Chicago aparece muitas vezes. E o filme se alterna ainda em todo esse jogo de espelhos e metalinguagens, se alterna também com a fase em que o Bob Fosse estava editando um filme sobre Lenny Bruce. Lenny Bruce é um comediante de stand-up comedy
que se matou em 1966. E o Fosse dirigiu esse filme sobre o Lenny Bruce com ninguém menos que o Dustin Hoffman. E aí aparece ele durante o filme, o All That Jazz, evidentemente, editando o filme. Então é muita metalinguagem, é de pirar o cabeção, como diziam antigamente, mas eu acho legal que você veja, acho legal que você aproveite e desfrute essa experiência à luz desse nosso bate-papo. Durante a edição do filme, o Lenny Bruce, o personagem do filme que ele está editando, menciona as 5 fases do luto, ou da aceitação de uma dolorosa notícia. E aí ele menciona que as 5 fases criadas por uma mulher de Chicago são raiva, negação, negociação, depressão e aceitação. E de alguma forma, ao longo do filme, essas emoções ou sensações, ou chame como quiser, fases, são exploradas nos personagens que estão em volta do personagem central e são vividas pelo personagem central até que ele aceite o seu destino, aceite a sua trajetória. Eu não vou contar o final, não dou spoiler, mas recomendo que você assista All That Jazz. O show deve continuar com Roy Scheider, Jessica Lange, lindíssima, numa fase anterior ao seu primeiro Oscar, anterior ainda a ser respeitada como uma grande atriz, Anne Reinking, fazendo a personagem inspirada nela mesma, Leland Palmer, fazendo o personagem inspirado em Gwen Verdon, e uma pancada de bons atores e todos muito talentosos e muito incríveis, como John Lithgow, por exemplo, numa participação deliciosa, e outros grandes atores daquele período. CCH Powder, que também fez Bagdá Café, faz uma participação. Enfim, incríveis números. Peço que você preste atenção na cena, nas 2 grandes cenas musicais, as 3 grandes cenas musicais, que é a abertura, que é On Broadway, que é muito parecida com Chorus Line, a cena do hospital, que tem muitas referências a Chicago, muitas referências, e a grande cena também da coreografia, que é Take Fly With Us, alguma coisa assim, Take Off With Us, que é uma canção que foi composta para o filme. E inspirou, tenho certeza que inspirou Catch Me If You Can no número das aeromoças e dos comandantes. Mas o filme é muito cheio de lindos números, e o número final com Ben Vereen. Sim, Ben Vereen de Pippin faz o número final, também num grande número inspirado em Pippin e com uma pitada de Sweet Charity. Assista All That Jazz, acho que você vai gostar, e deixe seus comentários aqui, se inscreva no canal, fala se você gostou, me siga nas redes sociais, vai aparecer aqui as minhas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no Facebook e siga a gente aqui no canal. Um beijo pra você e até a próxima!